Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tinha ficado devendo para vocês uma última aula nessa nossa disciplina, então a gente vai falar um pouquinho sobre ecoética, tá? As perspectivas que a gente tem sobre o tratamento do ser humano com relação ao meio ambiente. Tá? A ética como área da filosofia vai ser uma teoria sobre como a gente deve agir, né, como agir bem diante do mundo, diante do outro, diante do ambiente, né? Então, no caso da ecoética, é uma reflexão sobre como agir bem em relação ao meio ambiente, pensando bem numa área de ética prática mesmo. Tá? Então, quais são os pressupostos, quais são os valores que a gente sustenta na hora de falar sobre o meio ambiente, na hora de agir sobre o meio ambiente? É isso de que trata a ecoética, tá? Quais são os valores que sustentam essa nossa ação? E os nossos valores, eles vão incorporar tanto concepções científicas, valores são aquelas coisas em que você crê, né, e que vão guiar a sua prática. Então, aquilo que você crê e que vai guiar a sua prática pode ter diversas origens. Pode ter uma origem científica, então a sua crença científica vai guiar o que você faz no mundo, pode ter uma origem filosófica, pode ter uma origem econômica e pode ter uma origem religiosa, tá? Então, todas essas perspectivas, elas vão estar indissociavelmente aí imbricadas dentro da formação de uma ecoética. É claro que dentro de uma filosofia mais hard, assim, a gente procura, né, extirpar o que a gente chama de irracionalismo dentro da filosofia, que seria uma concepção religiosa, mas a gente sabe na prática o quanto que isso é difícil, né? O quanto que a concepção, a mentalidade religiosa, ela é difícil de extirpar, né? Para um ou outro movimento ambientalista a gente consegue, né? Existe uma miríade muito grande de movimentos ambientalistas, mas para você falar que dá para extirpar o pensamento religioso de todo tipo de ecoética, isso é impossível, né? Então, a religião, ela faz parte, né? A filosofia faz parte, a ciência faz parte, a economia faz parte, tudo isso faz parte da criação do intelecto humano, né? Tudo isso está imbrincado na construção dos nossos valores. Então, tudo isso a gente vai estar vendo aqui hoje, né? Como é que todas essas esferas, elas se imbricam na construção de uma perspectiva sobre como agir sobre o meio ambiente. A primeira delas que a gente vai falar é sobre o ecocapitalismo, que também recebe o nome de ecologia liberal. Tá? O que quer dizer liberal? Liberal é uma escola de pensamento que prega a liberdade do indivíduo acima do coletivo. Então, a ideia de que o indivíduo, né, cabe ao indivíduo a tomada de decisões, né? Existe um coletivo, existe um Estado, existe uma sociedade na qual esse indivíduo está inserido, mas aquelas decisões que dizem respeito à vida do indivíduo devem ser tomadas por ele. É isso que diz o liberalismo. Então, dentro de uma perspectiva de uma ecoética liberal, né, essa ideia da liberdade suprema do indivíduo, ela vai estar embutida. Então, a ecologia liberal, ela vai observar a natureza como algo, vamos dizer assim, fora de você, né? Porque você é a prioridade, né? O ser humano é a prioridade. Aí a perspectiva mais tradicional que a gente observa no mundo em relação a essa atitude em relação ao meio ambiente, né, e mais histórica até, vamos dizer, né, que mais perdura na humanidade, que é a noção de você ter a natureza como um recurso. A natureza são as coisas que estão aí para serem utilizadas pelo ser humano. Então, a água, a madeira, o solo, todo o ar, né, tudo que está disponível no ambiente está aí para ser utilizado pelo ser humano para garantir a sua sobrevivência, tá? Então, esse foi o modelo que durou toda a história do Ocidente, tá? E de um século para cá, digamos assim, esse modelo vem sendo questionado. Essa noção da natureza como um recurso, né, essa exploração predatória da natureza vem sendo questionada,
para dar lugar a uma noção de que esse uso dos recursos naturais ele tem que ser feito de uma forma mais racionalizada para que eles não faltem no futuro. Então é aí que entra essa ética capitalista. Então você continua vendo a natureza como um recurso, né? Não existe um questionamento nessa essência desse modelo civilizatório. Então continua se vendo a natureza como um recurso, apenas muda-se a perspectiva de que esses recursos têm que ser utilizados de forma mais racional. Sim, a natureza continua sendo um recurso, ela continua sendo utilizada, tendo que ser utilizada para garantir o conforto humano, né, para garantir a nossa felicidade, apenas que diante de uma crise de escassez, a gente tem que utilizar esses recursos de forma mais racional. Então, se antes o meio ambiente ele era considerado simplesmente uma base do sistema, um dado do sistema, hoje não, ele é tipo uma engrenagem, assim, que assim, fazendo parte da máquina, ela tem que ser bem cuidada. Então, um mar, um rio, não é simplesmente um depósito de esgoto. A fábrica produz ali e depois joga o esgoto no rio. Não, você tem que mudar essa perspectiva, né, porque rios são recursos escassos, água doce é um recurso escasso, portanto isso tem que ser cuidado, já que o ser humano necessita de água doce. Percebe? Não se pensa num valor intrínseco do bem a ser considerado, do bem a ser tratado, né? Continua se pensando ele como um recurso. Então não vou jogar esgoto industrial no rio porque o ser humano precisa de água, a gente precisa manter a saúde do ser humano. Então não existe uma preocupação com a natureza em si, né? Existe uma preocupação com uma mudança de atitude em relação à natureza enquanto recurso. Não se muda essa perspectiva da natureza enquanto recurso. Só um cuidado maior, uma utilização mais racional desses recursos. Dentro dessa perspectiva liberal, a gente tem, vamos dizer assim, a gente pode dividir assim em duas grandes correntes, né? A atitude conservadora e a atitude reformista. Quem que vai dizer a atitude conservadora? A atitude conservadora vai dizer que há muito exagero nas questões ambientais, né? Que existe muito enfoque, existe muita mídia em cima das questões ambientais, que elas não seriam tão graves assim, né? O diabo não é tão feio quanto se pinta. Então, uma atitude mais fria, né? Analisar mais friamente os dados, né? Sem nenhum tipo de emotividade em cima da natureza, né? De novo, voltando ali o que a gente tinha falado no começo, né? As nossas emoções, nossas perspectivas filosóficas, elas vão embasar a nossa concepção ambiental. Então, o ecocapitalista é o cara que rejeita qualquer tipo de emotividade em relação à natureza. Analisa-se os dados friamente, né? Analisa-se os números friamente para se observar, né, realmente, para você fazer uma métrica da gravidade dos problemas ambientais. Tá? Feito isso, né, estabelecida essa métrica da gravidade dos problemas ambientais, ele vai afirmar que tudo pode ser resolvido através da adoção de novas tecnologias. Tá? Não é necessário criticar a essência da economia baseada no lucro, não é necessário criticar a exploração da mão de obra nessa relação burguesia-proletariado, né? Tudo pode ser resolvido através da adoção de uma nova tecnologia. Ou seja, eu vou lá, jogo o esgoto não tratado no rio, e aí polui o rio. Não pode. O que a gente tem que fazer? Basta tratar o esgoto antes de lançá-lo no rio. Você minimiza os impactos ambientais. Então, há uma crença muito forte no desenvolvimento tecnológico como uma fonte de progresso. Mas com isso você não ataca uma coisa super importante dentro da questão ambiental global, que é a pobreza. O excesso de pobreza faz com que as pessoas explorem muito o seu meio ambiente, né? Façam um uso predatório desse meio ambiente. Então, a questão ambiental passaria necessariamente pela redução da pobreza. Não tem problema, vai dizer o ecologista liberal.
Basta com que a gente incremente o crescimento econômico, a gente tinha visto isso na última aula de clima, né? Basta com que a gente faça um desenvolvimento econômico melhor, que a gente vai tirar essas sociedades da pobreza, e aí essas sociedades vão naturalmente reduzir o seu impacto sobre o meio ambiente. Tá? E os ecocapitalistas conservadores, eles vão ser também malthusianos, como vocês viram na disciplina de geografia da população. Então, eles acreditam na necessidade da redução populacional, porque o excesso de pobres no mundo é causado por excesso de filhos que as pessoas têm. Então, a gente teria que reduzir as possibilidades dos pobres continuarem tendo filhos. Então, ela é muito favorável ao controle de natalidade, especialmente nas nações do terceiro mundo, que são as que mais têm natalidade elevada, tá? Para você tentar minimizar esse consumo de recursos, já que acreditam os conservadores, nos países de terceiro mundo que acontece o maior consumo de recursos. A gente sabe que isso não é verdade, mas é o que os caras dizem. Mas ok. E temos uma outra perspectiva ali dentro, que é a chamada atitude reformista. O que vem a ser a atitude reformista? É uma perspectiva que também ela não vai questionar o âmago da economia de mercado, então vai trabalhar ainda dentro de uma economia que visa o lucro, né? Apenas você vai fazer algumas pequenas reformas para conseguir tornar esse sistema mais sustentável em longo prazo. Tá? Então é a cara da proposta do desenvolvimento sustentável, a ideia de produzir um sistema de produção que atenda às necessidades da geração presente sem comprometer as das gerações futuras. Então é toda uma filosofia de uso mais racional dos recursos. Tá? Então, dentro dessa perspectiva de uso mais racional dos recursos, tá uma forte ideia de combate às mudanças climáticas, porque se tem essa ideia de que a gente, mantendo o nível de industrialização que a gente tem, o nível de emissão de combustíveis fósseis que a gente tem, isso vai comprometer o clima para as gerações futuras. Tem toda uma reestruturação da cadeia produtiva, então a busca por novas fontes de energia, a busca por novos materiais que sejam eventualmente mais abundantes na natureza, para que a gente economize os materiais que são menos abundantes. Todo um sistema de certificação das produções. A produção tem que ser carbono neutro, a produção tem que ser socialmente justa, tá? Todo um sistema de certificações. O incentivo à reciclagem, também observando essa noção da escassez dos recursos, já que não existe tanto metal disponível na Terra, já que a gente tem que economizar água, então a gente faria a reciclagem dos produtos para a gente poder fazer uma economia de matéria-prima, e um investimento maior no estado de bem-estar social como método de reduzir as desigualdades sociais. É aí que eles diferem bastante da atitude conservadora, A atitude conservadora vai dizer que não é necessário, esse auxílio às camadas mais pobres da população, basta que elas sejam inseridas na economia de mercado, que aí elas naturalmente enriqueceriam. Um reformista não pensa assim, ele se aproxima um pouco mais de um pensamento marxista. A ideia de que as pessoas mais pobres, elas têm que ser ajudadas, elas têm que receber algum tipo de auxílio do governo para reduzir o seu nível de pobreza, reduzindo assim a pressão que elas fazem sobre o meio ambiente. Tá? Então essas são as perspectivas aí dentro da ecologia liberal. Vamos, meu filho. Agora a gente fala um pouquinho sobre o ecossocialismo, que é uma perspectiva que vai justamente fazer a crítica da economia, do ecocapitalismo, da ecologia liberal. Na obra do Marx, propriamente dita, não existe assim uma grande reflexão a respeito de meio ambiente. Tá? Fala-se alguma coisinha sobre a dominação da natureza como sendo correlata da dominação do ser humano, mas não existe propriamente, a obra está mais preocupada com a questão econômica e social do que com a questão do meio ambiente. E isso nota-se, por exemplo, até na maneira como os ideais verdes eles demoram
para entrar em contato com o ideário socialista, né? Então, os marxistas da década de 50, 60, eles desconfiavam bastante dos movimentos ambientais, porque os movimentos ambientais eles focavam muito na questão da natureza e esqueciam um pouco a questão humana, tá? Então, esses eram assim, grupos até antagônicos, a gente pode dizer assim. É só a partir das décadas de 70, 80 que alguns ideais verdes começam a ser incorporados aos ideais vermelhos, né? A gente começa a ideais verdes incorporados aí à política marxista. De que forma? A partir de uma alteração da percepção de que os efeitos deletérios da economia capitalista, eles não são uma mera externalidade do sistema, tipo, é um simples subproduto, né? Ele necessita desses efeitos deletérios para se sustentar. Ou seja, não é que a poluição, que a destruição do meio ambiente é só um subproduto. É necessário, para o desenvolvimento da economia de mercado, é necessário depredar o meio ambiente, é necessário enxergar a natureza como recurso. Isso não é uma coisa que pode ser mudada dentro do sistema, tá? Então, dessa forma, a única maneira de você mudar a maneira como se trata a natureza seria, sim, uma mudança no sistema econômico, uma mudança radical no sistema econômico. Então, pensar nas formas de desenvolvimento sustentável dentro de uma perspectiva capitalista, o ecossocialista vai dizer, cara, isso é só maquiagem. Você não está atacando o âmago da questão, que é essa noção de que a natureza é um recurso prontamente a ser explorado, tal como o é a mão de obra do trabalhador. Assim como o trabalhador é um objeto dentro da economia capitalista, a natureza também é um objeto. Tá? É a mesma coisa, a mesma atitude que se tem em cima deles. Então não adianta você, o que o ecocapitalista estaria fazendo, estaria só empurrando com a barriga os problemas. Na hora que você faz uma proposta de desenvolvimento sustentável, você não está efetivamente mudando não está alterando realmente o âmago da questão. Você está simplesmente jogando para frente, você está rolando a dívida. Tá jogando para frente o problema, mas mais tarde, né, ele vai continuar batendo na sua porta. Então, a única maneira da gente acabar com a questão ambiental, né, para você tornar realmente um ambiente favorável ao desenvolvimento de todos os potenciais humanos, seria acabar com um sistema que também bloqueia o desenvolvimento dos potenciais humanos. Então, não bastaria somente propostinhas de desenvolvimento sustentável, a gente precisaria realmente, seria fazer a revolução socialista, né, reformular todo o sistema de produção. Então, o que vai ser isso? Basicamente, né, adotar um novo sistema de governo, né, o sistema socialista, que aí você passaria por drásticas mudanças aí no sistema econômico, no estilo de vida, no estilo de consumo, tá? Em todas as formas de vida da sociedade, em direção a uma sociedade igualitária. Então, uma sociedade igualitária, você também reduziria a pressão sobre os recursos. Tá? Seria simplesmente a adoção de um novo sistema econômico. Lembrando que, dentro da perspectiva ecossocialista, também existe uma reflexão em cima do comportamento reprodutivo. Então, eles também são favoráveis ao controle de natalidade. Parece que não, mas eles são anti-malthusianos, não é bem por aí. Eles ainda têm essa noção de que isso tem que ser controlado de alguma forma, né? Que não é possível sustentar tanta gente assim no planeta. Então, quais são os elementos da sociedade business as usual que são criticados pelos ecossocialistas? A globalização econômica, por quê? Porque você produz um negócio lá nos quintos dos infernos, lá no Vietnã, na China, na Indonésia, e você tem que trazer aqui pro continente americano. Tipo, olha a quantidade o trajeto que você fez até aqui, né? A quantidade, você precisa de navio, você precisa de avião, você precisa de toda uma logística de transportes para você ficar trazendo os produtos para cá, né?
Não faz sentido isso. Né? Por que um produto não pode ser produzido aqui? Então, por que ele é produzido na China? Porque na China tem mão de obra mais barata. Então, você continua explorando, percebe? Você está explorando uma mão de obra humana barata, e com isso você também está explorando o meio ambiente, porque toda essa logística de transportes vai gerar poluição do ar, vai gerar poluição das águas, sendo que os produtos poderiam ser produzidos muito mais localmente. Tá? Então, a globalização econômica ela é um malefício ambiental. O consumismo, por motivos óbvios também, né? Uma sociedade consumista é provocadora de destruição do meio ambiente, porque ela coloca uma pressão sobre o consumo de recursos muito elevada. Então, esse modelo de consumismo, ele também tem que ser revisto, né? Qual seria a necessidade da gente consumir tantas coisas assim, para a gente revisar os nossos padrões de consumo. As relações comerciais injustas, né? Então o mau pagamento do vendedor, o mau pagamento do seu funcionário, o mau pagamento de um país exportador de matérias-primas também gera pressão sobre o meio ambiente, porque essa população empobrecida, ela também vai depredar ainda mais o seu meio ambiente, né? Uma crítica aos sistemas antidemocráticos de governo, já que não vão garantir a participação popular, né? Eu não sei até que ponto, né, os ecossocialistas podem dar lições sobre democracia, mas ok, né, vamos seguindo. Críticas sobre a propriedade privada, a noção de que dentro de uma sociedade baseada na propriedade privada, na ideia de que eu faço o que eu quero com a minha propriedade, eu não estou pensando no coletivo, né? Então, eu tenho a minha propriedade rural, que a minha empresa de mineração, né? Eu posso explorar os recursos ali daquela área, né? Sem me preocupar com a poluição que isso está gerando, com a população que eu tenho que remover daqui, com a poluição das águas, do ar que eu vou estar gerando. Ou seja, essa noção de que a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser, né, ela perde de perspectiva que você vive numa sociedade, que você vive num coletivo. Então você vai também gerando externalidades, percebe? Na hora que eu faço o que eu quero com a minha propriedade, os efeitos não se estendem somente à minha propriedade, né? Eles são lançados também para os outros, né? Eu estou gerando problemas para os outros lidarem também. Contra o patenteamento de bioprodutos, o que a gente tinha visto na aula passada sobre a questão da biopirataria. Então, contra essa noção de que a vida pode ser alvo dessa propriedade privada também, né, já que a vida não foi criada por ninguém, né, a vida está aí, a vida não é um recurso econômico, né, as frutas, né, os venenos, eles não são recursos econômicos, eles são parte da sabedoria popular, então não poderiam ser apropriados, mesmo porque no momento em que você patenteia esses produtos, você está retirando das populações tradicionais a oportunidade de utilização desses produtos que eles sempre fizeram ao longo de toda uma vida, né, por milênios às vezes. E contra as privatizações, a ideia de que as propriedades, quando elas estão na mão do Estado, elas são públicas, né? Então, e quando elas estão na mão de particulares, vai para aquela questão ali da propriedade privada, né, de que eu posso gerenciar da forma como eu quiser, e esquecendo que essa propriedade ela tá no meio de uma sociedade, né, que vai penar com as externalidades que são geradas a partir do uso que eu faço da minha propriedade, tá? E quais são as ideias que os ecossocialistas defendem? A ideia da produção local, então contra a produção globalizada, uma produção mais localizada, né? A gente não tem sentido de produzir coisas nos quintos dos infernos para ficar trazendo pro raio que o parta. A gente não precisa ficar dando a volta ao mundo para poder fazer a produção. Então a ideia é de que a gente teria que desenvolver melhor as comunidades locais para que elas conseguissem produzir, se não toda, mas uma boa parte dos produtos que elas consomem, para que não exista, né, um monte de intermediários no meio da produção que vai encarecer mais o produto, né, que não exista, né, trajetos muito grandes para os produtos fazerem, que aí vai estragando o produto no meio do caminho. Isso encarece a produção, isso gera mais empobrecimento da população. Então, uma produção econômica que fosse mais localizada
né, reduziria uma série de efeitos deletérios aí em relação ao meio ambiente. Eles defendem também os movimentos sociais, todo movimento social que lutar por uma redução das desigualdades dentro da sociedade vai ser de defesa dos ecossocialistas, porque, né, as desigualdades sociais elas são uma fonte de depredação do meio ambiente, então necessariamente, né, passaria pela emancipação do ser humano, né, a emancipação da natureza passaria necessariamente por uma emancipação do ser humano. Defesa das minorias pelo mesmo motivo, né, então a exploração econômica, comercial e social das minorias também é geradora de desigualdade, então é mais do que necessário a gente combater as desigualdades para que faça-se menos pressão sobre o meio ambiente. Reforma agrária, também combatendo essa noção da propriedade privada para ser feito o uso do jeito que eu quiser, então contra a noção de que eu posso ter latifúndios improdutivos, né? Então a ideia de que a terra é um bem social, então você não pode, né, embora fosse sua propriedade, você não pode fazer dela o uso que se quiser, porque você está gerando externalidade, você está encarecendo o preço dos alimentos quando você não produz na sua terra. Então você encarecendo o preço dos alimentos, você vai estar gerando mais pobreza dentro da sociedade e alimentando aquele círculo vicioso de que mais pobreza gera mais pressão sobre o meio ambiente. Tá? Então você aumentando a produção agrícola, você conseguiria reduzir os níveis de pobreza, garantindo emprego para o homem no campo, você conseguiria reduzir os níveis de pobreza dentro da sociedade. E como corolário, né, que vai pegar tudo isso, há políticas de redistribuição de renda, né? Mais uma maneira, né, as diversas formas que tem um Estado de reduzir a pobreza, de reduzir a desigualdade, para assim reduzir a pressão que essas populações exercem sobre o meio ambiente. Próxima perspectiva que nós analisaremos é a perspectiva da ecologia profunda, que ela vai fazer sobre o nosso modelo civilizatório uma crítica ainda mais radical do que é feita pelos ecossocialistas. Tá? Os ecossocialistas, por exemplo, eles não fazem um questionamento da ciência, né, da maneira como a ciência trata a natureza. Ainda se percebe dentro da perspectiva ecossocialista a natureza como um recurso. Tá? Não foi extirpada essa noção. Tá? Dentro da ecologia profunda, sim, extirpa-se essa noção de que a natureza é um recurso para ser utilizado pelos seres humanos. Tá? Qual que vai ser a visão de natureza aí para os ecologistas profundos? A natureza é uma força viva, é uma força criativa que está aí para ser contemplada. Né? Nós fazemos parte de todo esse todo integrador, esse todo vivo que é a natureza. Então ela não é um recurso, ela não é uma ferramenta pronta para o nosso uso, mesmo porque nós somos apenas uma engrenagem dentro de todos os elementos que estão dentro da natureza. Nós não somos o ser supremo dentro da natureza, como vai pregar o ecocapitalismo, como vai pregar o ecossocialismo. Nós somos uma pequena parte desse todo muito maior do que nós, que é a natureza. Então, uma crítica muito forte, não só ao modelo econômico, mas também ao modelo científico da civilização ocidental. Então, esse é o ponto em que eles mais diferem do ecocapitalismo e do ecossocialismo. Então, não é somente uma crítica ao modelo de produção, é uma crítica à ciência produzida pelo Ocidente. Tá? Então, toda uma crítica científica, toda uma crítica ao modelo de progresso material, toda uma crítica ao desenvolvimento econômico. Ah, mas o ecossocialista também faz uma crítica ao desenvolvimento econômico. Tá, mas não numa base tão forte, né, a ponto de você criticar, né, a própria ciência que é produzida. Tá? As raízes da ecologia profunda, elas datam do movimento romântico, que vai se dar aí o auge dele entre os séculos XVIII e XIX, que por sua vez o movimento romântico é uma reação ao pensamento iluminista. O que pregava, em linhas gerais, o pensamento iluminista?
a ideia de que a razão humana é autossuficiente e ela é capaz de fazer o ser humano atingir a emancipação, né? De fazer o pleno uso da racionalidade, né? Vai fazer com que o ser humano atinja a felicidade. A ecologia profunda ela vai duvidar desta noção de racionalidade. Ela vai querer recolocar o papel da emoção, do mistério, do sentimento dentro da natureza, né? Não observar a natureza de uma forma puramente racional, né? É o ressurgimento das formas de irracionalidade mesmo, né? Por isso que é um questionamento bem forte a ciência, né? É a admissão da irracionalidade dentro da observação, para com a ciência, para com a natureza. Então, como é que um ecologista profundo observa a natureza? Ele quer ter uma atitude contemplativa em relação à natureza. Ele quer admirar a natureza, ele não quer utilizá-la como um recurso. Ele quer fruir da sua beleza, ele quer observar a sua linguagem, ele quer observar-se como parte de todo um sistema muito maior, né? Ele observa, o ecologista profundo, ele observa como tudo na natureza está integrado de tal forma que algo que eu produzo para uma determinada esfera da natureza vai ter consequências para as outras esferas. Então, quando eu lanço poluição no rio, eu não estou afetando só o rio, eu estou afetando o mar, eu estou afetando as margens do rio, né? Eu estou afetando os peixes e, consequentemente, afetando os peixes, eu vou estar afetando todo o nicho ecológico, tá? Então, o ecologista profundo é o cara que tem a noção dessa integração de todos os elementos que estão aí presentes na natureza. Então, ele vai adotar uma atitude de um profundo respeito com todas as esferas ambientais, né? Mesmo que isso signifique rejeição da ciência, percebe? Se é para ter respeito por alguma coisa, né, o ecocapitalista, o ecossocialista, eles têm respeito pela ciência. O ecologista profundo não, ele prefere ter um respeito pela natureza do que ter um respeito pela ciência, já que foi a ciência ocidental que produziu toda essa depredação que a gente observa no meio ambiente. Então, toda essa valorização da paixão, essa valorização das emoções, a valorização do ser você mesmo dentro da natureza. Então também tem uma coisa da libertação da natureza humana, né? Então são aquelas pessoas que rejeitam as convenções sociais e querem realmente ir para o meio do mato para poder serem quem elas são, exercer a sua sexualidade da forma que você percebe, exercer a sua forma de alimentação da maneira que você deseja, né? Então realmente rejeitando o modelo civilizatório ocidental para ser você mesmo, né? Sem que exista julgamentos, já que quando você está no meio do mato não tem ninguém para te julgar, percebe? A natureza não te julga, quem te julga são as pessoas. Então é uma rejeição também até em certa medida do modo de vida em sociedade. É uma rejeição do ser humano em favor de você poder ser você mesmo, de você poder ser juntamente com a natureza, de você efetivamente fazer parte dela, de você efetivamente sentir os ritmos da natureza, viver de acordo com os ritmos da natureza. Então, o ecologista profundo, uma coisa que ele vai abominar, por exemplo, total, assim, é o uso de hormônio, uso de agrotóxico. Por que isso? Porque você não está respeitando os ritmos da natureza. Você não pode acelerar o crescimento dos animais e dos vegetais, né? Você fazendo isso, você está realmente transformando eles em objetos. Então a natureza tem que fluir de acordo com o ritmo dela. Então se demora 6 meses para esse bicho crescer, vamos esperar 6 meses para esse bicho crescer. Se demora 1 ano, 20 anos para essa árvore começar a dar fruto, vamos esperar 1 ano, 20 anos para essa árvore começar a dar fruto. Não existe motivo para acelerar esse desenvolvimento dela, tá? Então essa é a essência do ecologista profundo. A gente vai chamar isso de uma perspectiva monista, essa ideia de que toda a natureza é uma coisa só, então não existe o ar, a água, a mata, né? Tudo isso está integrado, né? E o ser humano também está integrado com isso, com esse sistema. Me ocorreu agora, né, uma sugestão de leitura para vocês. Procurem na internet um documento bem antigo que é a Carta do Chefe Seattle.
é muito bonito, né? Mostra realmente o que é a proposição da ecologia profunda, muito antes disso se transparecer assim como um movimento ambiental, que era o chefe de uma tribo indígena, dos chefes Seattle lá nos Estados Unidos, explicando para o homem branco como é que era a maneira como eles enxergavam o meio ambiente, a maneira como eles enxergavam toda essa integração que existe entre as coisas da natureza. Então aquilo, né, embora não seja um documento de ecologia profunda, mas está ali claramente, né, exposta toda a concepção da ecologia profunda. Tá? E também essa valorização das contradições, né, são sempre mal vistas dentro do pensamento ocidental. O ecologista profundo, ele percebe as contradições da natureza, a ideia de que é preciso a chuva para florir, né, que é preciso, né, um tempo de descanso para a terra, é preciso um tempo de descanso para o ser humano para que ela continue produzindo, né? Então a noção de pausa, a noção do fogo versus a água, né? Todas as contradições dentro da natureza, elas precisam, né? A natureza, o fato dela ser una não significa que ela não tenha contradições, né? As contradições, elas fazem parte do desenvolvimento natural. Outras ideias que fazem parte aí da perspectiva da ecologia profunda. O animismo, a noção de que todas as coisas possuem uma alma, então não só o ser humano possui uma alma, mas os animais possuem uma alma, as árvores possuem uma alma, as montanhas possuem uma alma também, e como seres dotados de alma, eles merecem tanto respeito ou mais até do que merece o ser humano, né? Todos os seres vão ter essa mesma dignidade, esse mesmo merecimento de respeito. Então, definitivamente rompe-se com a noção de que a natureza é um mero recurso, né? Eles são seres tão ou mais importantes do que você dentro do planeta. Tá? É uma perspectiva panteísta, né? Esse animismo, ele vai fazer bastante ponte com uma perspectiva panteísta, ou seja, não se concebe um Deus único, né? Se concebe a ideia de vários deuses, né? Ou seja, tudo que existe na natureza, né, tem algo de divino, né? Nem que você não pense na existência de deuses pessoais, mas a ideia de que os deuses, eles estão incorporados à natureza, né? Então tudo que existe na natureza tem algo de divino, então deve ser respeitado da mesma forma como você respeitaria uma divindade. Um forte amor à terra local e um cuidado muito grande com a terra. Então a prática agrícola dentro da ecologia profunda é feita com muito carinho, então nada de uso de agrotóxico, nada de utilizar até a última gota os recursos da terra, então respeitar o tempo de pousio, respeitar a maneira correta de revolver, de irrigar, né, sem usar excesso de nada, né, sempre respeitando os ciclos naturais, os tempos da natureza. Tá? Então, é quase uma agricultura de jardinagem, assim, né, realmente, né, tudo feito na mão, tudo feito na unha mesmo, né, tudo com muito carinho em cima do que é produzido. Incorporação da astrologia e de filosofias orientais. Então lembra que a gente tinha falado, é uma rejeição do modelo científico ocidental. Então, vamos plantar de acordo com as fases da lua. Tem que se plantar esse cultivo quando a lua está em peixes, esse cultivo é quando a lua está em escorpião, né? Então toda uma releitura de céu, da mesma forma que faziam as sociedades ancestrais para guiar o plantio. Tá? As críticas à civilização científica básico, né? Então todo aquilo que essa ciência, que é considerada que essa ciência cartesiana, baconiana, que enxergaram a natureza como um objeto, tudo isso vai ser rejeitado em função de uma ciência que enxerga a natureza como dotada de alma. Tá? Críticas às religiões monoteístas também, né? Porque você, né, enxergando tudo que existe na natureza como dotado de uma alma, né, e a presença de deuses e divindades em tudo que é natureza, obviamente isso é incompatível com a noção de um Deus único. Então vão ser rejeitadores também das religiões monoteístas.
São rejeitadores também da sociedade patriarcal, né, porque você tem esse resgate, né, da mesma importância, né, tanto do princípio feminino quanto do princípio masculino dentro da produção da natureza. Então não existe essa coisa da sobrepujança do masculino sobre o feminino. Tá? E crítica também às soluções políticas. É aí que os ecologistas profundos também vão diferir radicalmente dos ecossocialistas, porque os ecossocialistas eles vão acreditar que as mudanças elas vão passar por uma reforma política, né, por uma transformação do sistema político econômico vigente. O ecologista profundo vai dizer que isso não se basta. Basta você pensar, né, no que aconteceu, né, nos desastres ambientais que foram os países soviéticos. Então, a adoção de um sistema socialista não imunizou, né, da produção de catástrofes ambientais tão ou mais graves do que o que se viu no Ocidente. Então, aí eles não vão perceber diferença em termos de depredação da natureza. Os ecologistas profundos vão acreditar que só é possível você efetivamente preservar a natureza no momento em que existe uma reforma do ser humano e não uma reforma do sistema econômico. Portanto, as soluções elas passam muito mais por soluções individuais do que por soluções coletivas. Realmente, cada um trabalhando a sua reforma íntima, cada um trabalhando uma nova maneira de consumir, né, que conseguiria uma reforma ambiental realmente que realmente fosse garantida assim, para o futuro, né, que você não pensasse realmente a natureza somente como um recurso, você resgatando aí essa possibilidade da natureza como contemplação, como parte de você. E no momento em que você percebe a natureza como parte de você, você automaticamente cuidaria dela. E toda uma reformulação em tudo que você consome. Então, maneira de se alimentar, muitos vão adotar a atitude veganista, né? Então não consumir produtos de origem animal, já que isso constituiria numa exploração da natureza. O modo de vestir, se utilizar tecidos mais naturais, fazer uma produção própria ou utilizar produtos locais. A produção agrícola também própria, né? Se você não consegue produzir os seus alimentos, que pelo menos você compre de produtores que abraçam a causa, né? Toda a arquitetura, o modo de morar, o modo de consumir, né? Então casas menos intensivas de energia, né? Então não faz aquela casa que seja quente para você encher de ar-condicionado depois, né? Que sentido que faz isso? Então você fazer uma casa que seja automaticamente mais arejada, que seja mais ensolarada, você já reduz bastante o consumo de energia dessa casa. Então, resgatando algumas técnicas de construção ancestrais, você conseguiria aproveitar melhor os recursos da natureza. Então, cada minuto do seu dia é repensado, percebe? O que você vai vestir, o que você vai comer, onde você vai morar, cada minuto do seu dia tem que ser repensado para minimizar os impactos sobre o meio ambiente. Então, sim, é uma reformulação bem radical, por isso que chama de ecologia profunda. É uma reformulação bem radical do modo de vida. Agora a gente passa para a corrente da ética cristã, que é uma corrente, vamos dizer assim, muito mal compreendida dentro das éticas ambientais. Muitos até, quando a gente fala, se surpreendem da existência de uma ética ambiental cristã, né? Porque o cristianismo ele é sempre tomado como o cara que fez a objetificação da natureza. Porque quando Deus falou ali para Adão e Eva, falou, crescei, multiplicai-vos e dominai sobre as feras que existem na natureza, então ele está autorizando o ser humano a ser ele cria o ser humano, né, como o ápice da criação, e está autorizando o ser humano a dominar a natureza. Então estaria dentro do cristianismo o auge dessa noção o início dessa noção de que é o ser humano que é o ser supremo dentro da natureza e que lhe cabe o direito de utilizar a natureza como um recurso. Outros aspectos dentro da filosofia, da teologia cristã que são criticados bastante também, o patriarcalismo, a noção dessa supremacia do masculino sobre o feminino, né? O monoteísmo, a ideia de que existe um ser supremo
que ele é destacado da natureza, ou seja, você tira essa sacralidade das entidades naturais que tem os ecologistas profundos, por exemplo, né? E o antropocentrismo, essa noção de que o ser humano é o ápice da criação e ele, então, ele tem essa total autorização, essa licença para dominar sobre as outras criaturas, tá? A gente poderia ficar aqui, né, criticando todas essas noções, mas não é essa a ideia aqui, né, mesmo porque eu sei que não vai prestar se eu começar a fazer críticas a todas essas noções. Mas a ideia é, assim como... Esqueci de falar isso quando a gente está falando sobre o liberalismo. Assim como o liberalismo é uma escola de pensamento que poucas escolas vão ser tão diversas quanto elas, também a teologia cristã. Né? Poucas escolas de pensamento vão conseguir ser tão diversas, de caber tantos recursos, caber tantos discursos dentro dela, quanto a filosofia cristã. Né? Principalmente quando a gente está tratando de América Latina. Dentro da América Latina sempre houve uma liberdade maior de desenvolvimento da teologia cristã, de uma maior apropriação dessa teologia por ideais mais humanizados. É uma preocupação maior com o ser humano, com a vida terrena do ser humano dentro da América Latina. A teologia europeia, por exemplo, está muito mais preocupada com a vida espiritual do ser humano. Entre os teólogos aqui da América Latina é bem mais rasa essa corrente. Né? É uma preocupação muito maior, né, no desenvolvimento das potencialidades do ser humano, da caridade, né, do fazer um mundo melhor, não só futuramente, né, não só a vida espiritual, mas também um mundo melhor aqui na Terra. Né? Os teólogos da América Latina vão ter uma ênfase sobre isso. Uma outra coisa que a gente pode falar também é que, com relação ao monoteísmo, a ideia de que só existe um Deus, que esse Deus ele é externo à natureza, então você dessacraliza a natureza. Isso é uma interpretação extremamente equivocada. Então, obviamente, né, que o cristianismo ele vai ser monoteísta, né, mas sendo monoteísta vai haver uma recusa aí do panteísmo, uma recusa dessa noção de que existem deuses nas montanhas, existem deuses na mata, existem deuses na água, né? Mas qual que é a ponte? Tipo, como que você pode fazer essa relação de que a recusa do panteísmo significa um ódio à natureza? Não é a mesma coisa, percebe? A recusa do panteísmo, a ideia de que existe somente um Deus, não é a mesma coisa que odiar as coisas da terra. Essa é uma interpretação que se faz aí extremamente equivocada da teologia cristã. Né? O fato de que o cristão ele visa muito mais a vida espiritual, né, não significa odiar as coisas da terra. Tá? Existem vertentes cristãs que fazem isso? Sim, mas são completamente sectaristas. Né? Não é isso que efetivamente prega a teologia cristã propriamente dita. Né? Isso aí são outras vertentes, né, mais marginais, vamos dizer assim. Né? Então, não. Né? Então, muito cuidado com o que a gente diz. Né? Às vezes a gente precisa estudar um pouquinho mais, né, antes de fazer algumas críticas. Tá? Então, essa recusa do panteísmo não tem nada a ver com dizer que a natureza não merece, não tem dignidade. Né? Que você não precisa enxergar um Deus na natureza para tratá-la com dignidade. Não existe necessidade disso. Você não cuida da sua casa? Você acredita realmente que existem deuses no seu sofá, no seu chão, na sua estante? Não, ninguém faz isso. Né? Mas você cuida. Você limpa, você organiza. Né? Então essa é a mesma... por quê? Porque você precisa, né? Você utiliza daquilo, aquilo faz parte da sua vida, aquilo foi herança da sua avó, whatever. Tem um monte de motivos que te levam a cuidar da sua casa. Mesmo que você não enxergue deuses nela. Então é a mesma ideia da ética cristã. Né? Então você não precisa enxergar deuses na natureza para você ter uma atitude de cuidado com ela. Então dentro da teologia cristã, a natureza ela é enxergada como o resultado da criação de Deus. Ela é a perfeição, o resultado perfeito da criação, dessa emanação da vontade de Deus. Então, como uma criação divina,
ela tem sim que ser respeitada, ela tem sim que ser cuidada. Então a noção de que o cristianismo ele descuida da natureza é uma noção completamente equivocada, é uma interpretação extremamente parcial. Então sim, a gente, né, a gente observa a natureza como um objeto a ser cuidado, né, não venerado, não sacralizado, né, mas sim, né, como criação divina que tem que ser cuidado. Um destaque que a gente pode fazer é com relação à obra de São Francisco de Assis, né? Então, para a gente ver, né, a multiplicidade de interpretações que existe dentro do cristianismo. Então, São Francisco de Assis, ele foi um santo que se preocupou bastante com a questão do meio ambiente, né, dessa questão mesmo, né, bem moderna, né, de utilização da natureza como um objeto. Vai dizer que não, né, a natureza não é um objeto a ser dominado, ela é nossa irmã, né, tudo que existe na natureza, o sol é nosso irmão, a lua é nossa irmã, percebe? Eles têm tanta dignidade quanto nós dentro da obra de São Francisco. Então não existe essa dicotomia de que o olho maior em cima das coisas do céu faz você esquecer o olho sobre a terra. Não, a terra tem que ser cuidada também. E retomando o que a gente viu na nossa primeira aula, né, que a gente tinha visto aquela história de onde que vem toda essa noção de que a natureza é perfeita e imutável, vem justamente da teologia cristã, como a gente tinha desenvolvido na primeira aula. Então, ao longo da nossa história do Ocidente, a admiração, essa atitude de admiração, de contemplação com relação à natureza, ela é fruto da teologia cristã, dessa vontade de enxergar a natureza como perfeita, porque na perfeição da natureza você encontraria a evidência da perfeição de Deus. Então você nota aí claramente dentro da teologia cristã, sim, uma atitude de respeito, uma atitude de admiração em relação à perfeição da natureza. Tá? E uma coisa interessante também que a ética cristã vai diferenciar em relação a, por exemplo, a ética socialista ou a ética capitalista, é uma crítica ao controle populacional. A ideia de que cabe ao indivíduo decidir quantos filhos ele quer ter e não ao Estado. Então, as pessoas têm que ter quantos filhos elas quiserem, sem nenhum tipo de controle do Estado, como o que foi feito na China, por exemplo. Tá? E a maneira como você faria em relação a minimizar os danos do meio ambiente seria, da mesma forma, né, uma redução da desigualdade social. Mas a redução da desigualdade social dentro da ética cristã, ela não se dá por uma reformulação do sistema político. Ela se dá a partir da prática da caridade. Tá? Então, quando todos os seres humanos estiverem se ajudando uns aos outros, você vai conseguir reduzir as desigualdades sociais a partir daí. Quando a gente realmente sente a dor do outro, quando a gente entende aquilo que o outro está precisando, é que a gente vai conseguir reduzir as desigualdades. Por fim, a gente fala da ética budista. Então, dentro do budismo, a gente consegue perceber também uma maneira de tratar o meio ambiente. Tá? Muita coisa dentro do budismo vai ser parecido com a ecologia profunda. Por quê? Porque existe uma valorização da impermanência. Diz que foi a última frase que o Buda falou, né, antes de morrer. Foi: tudo é impermanente. A ideia de que tudo está mudando, né? Nada é constante dentro da natureza. Sempre os opostos estão dando lugar ao seu oposto. Né? Não existe uma maneira correta, vamos dizer assim, da natureza ser. Né? Ela não tem que atingir as nossas expectativas. Ela está sempre mudando. Então, essa valorização da mutabilidade da natureza. E também, né, uma outra coisa que aproxima bastante o budismo da ecologia profunda é a noção de interligação entre todos os seres. Ou seja, o que eu faço para um ser vai afetar o que acontece com o outro. Então a gente vai observar dentro da ética budista a gente vai ter muito respeito para todos os seres. A gente não vai ter respeito somente com os seres humanos. A gente vai ter
em relação aos animais, às plantas, às águas, às matas, aos ecossistemas de maneira geral, o mesmo respeito que a gente exerce com todos os seres humanos, né? Ou seja, todos os seres que existem na natureza, todos os seres que existem no mundo, a gente deve o mesmo grau de respeito. Tá? Então percebam que é uma perspectiva muito próxima aí da ecologia profunda. Aí fica aquele problema, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No caso aí, quem veio primeiro foi a galinha. Né? A ecologia profunda, ela pega muito do budismo. Tá? Então ela a ética budista ela é tão próxima assim da ecologia profunda, porque muitos ecologistas profundos, eles bebem das filosofias orientais para fazer a sua teorização. Então toda essa noção de que tudo está integrado, de que tudo merece respeito, de que tudo tem dignidade, tudo tem que ser bem cuidado, tá? Para geração para maximização da felicidade geral, isso é uma noção budista que é incorporada pelos ambientalistas, pelos ecologistas profundos. Outra coisa da ética budista também é a crítica ao individualismo. Né? Assim como, partindo dessa noção de que tudo vai ter dignidade, tudo merece respeito, então o budismo ele não vai se preocupar, não vai ter essa ênfase sobre o eu. Tá? Isso vai reformular completamente a maneira de você agir no mundo, a maneira de buscar a felicidade. A ideia de que a gente tem que parar de pensar no eu. Para de pensar somente no que você quer. Né? E começa a pensar um pouco mais naquilo que o outro precisa. Tá? Isso vai valer tanto para uma maneira uma nova forma ética de você tratar os outros seres humanos, como também de tratar o meio ambiente. Ou seja, para de pensar a natureza como um recurso e sim pensa naquilo que ela precisa. Ela precisa ser preservada, ela precisa de um descanso, ela precisa ter os seus ritmos respeitados. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Então sai um pouco de você, né? Se preocupa um pouco mais com o outro. A gente dentro do budismo vai criticar bastante essa noção de que a felicidade ela é desenvolvida quando você pensa em você. Que é uma coisa que tá super na moda agora no ocidente, do tipo, eu tenho que ser eu mesmo, eu não posso ficar me preocupando com a opinião do outro sobre mim, né? Tem essa preocupação, tem todo esse mood, assim, da autenticidade, que eu chamo de Santíssima Trindade da autenticidade. Eu sou assim, não vou mudar, quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou. E eu costumo sempre dizer, vocês não foram meus alunos de população? Não foram. Mas a gente discutiu isso em população, né? Essa Santíssima Trindade, eu sou assim, não vou mudar. Quem quiser gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou. Eu não conheço uma única pessoa ao meu redor, posso estar enganada, mas eu não conheço uma única pessoa ao meu redor que tenha aderido a essa filosofia de vida e seja feliz. Muito pelo contrário. São elas as pessoas depressivas, são elas as pessoas ansiosas, são elas as pessoas que são cheias de problemas assim. Sabe? Então, se essa Santíssima Trindade é o segredo da felicidade, eu ainda não vi isso. Tá? Se vocês virem, me avisa alguém e tal, porque eu não conheço. Né? Então, esse centramento da felicidade, da busca da felicidade no eu, né? No eu faço o que eu quero e não tô nem aí para o que os outros pensam, isso vai ser um modelo completamente rejeitado dentro da filosofia budista. A ideia de que você tem que sair de você mesmo para você exercer a felicidade. Vendo coisas de Facebook, assim, achei fantástico um exemplo assim para ilustrar figurativamente, né, o que é isso dentro do budismo. Diz que uma professora lá no Japão encheu um corredor assim de balões, não sei se vocês já viram essa postagem, encheu um corredor da escola de balões, cada balão com o nome de uma criança. Dos alunos ali da escola. Aí chama os moleques e tudo e fala, cada um de vocês agora vai achar o seu balão. Cara, e os moleques demoram séculos, assim, vasculhando ali aquele monte de balões, assim, pra achar o seu balão. Demoram séculos até terminar a tarefa. Tá bom, joga tudo de novo agora no chão, embaralha tudo. Outra experiência, né? Agora você vai pegar o primeiro balão que você vê na sua frente e você vai entregar para a pessoa que tá com o nome dela.
Então o João pegou o balãozinho ali da Maria, vai lá e entrega pra Maria. Cara, rapidinho, todo mundo tá com o seu balão. Então essa é a ideia, né? Do tipo, enquanto você tá perseguindo a sua felicidade, você não acha. A partir do momento em que todos se ajudam a perseguir as felicidades uns dos outros, né, isso vai muito mais rápido, isso é muito mais eficiente. Então é isso que vai pregar o budismo, né? Saia de você mesmo, né, e comece a se preocupar um pouco mais com o mundo ao seu redor. E isso vai ter, então, uma implicação ambiental. Então o que eles vão dizer? Qual é a razão, né, de toda a crise ambiental que existe no planeta? É a inveja, é a competitividade, é o egoísmo, é essa crescente insatisfação com a nossa vida. Por quê? Porque você está insatisfeito com a sua vida, você vai comprar, né? Você vai querer comprar cada vez mais. Então a insatisfação com a nossa vida faz a gente ser consumista, né? O egoísmo com a nossa vida faz a gente querer ter mais do que o outro, né? Você querer ter uma ascensão social desregrada e querer comprar mais do que o outro, deixando o outro, né? Corre para o supermercado fazer estoque, né? Para deixar o outro sem nada, né? A inveja também vai ser produtora do consumo, então eu não aguento ver o meu semelhante melhor do que eu, então eu tenho que comprar mais, eu tenho que consumir mais, eu tenho que utilizar mais os recursos do ambiente, consequentemente, para poder me sobressair em relação ao outro, né? Competitividade também vai nessa linha, né? Eu tenho que ser mais do que o outro, eu tenho que ter mais do que o outro, tudo isso vai gerar uma pressão sobre os recursos, né? Então, para com a insatisfação. O budista vai localizar a insatisfação com a nossa vida como a depredadora do meio ambiente. Então, qual seria o segredo, né? Então, não vai passar por uma reformulação política, né? Isso vai, então, né, igual na questão da ecologia profunda. Então, a reforma íntima é que faria a gente efetivamente desfrutar de um meio ambiente mais saudável. No momento em que você percebe que você não precisa consumir tanto, né, que a gente se dá conta de que é esse consumo que a gente faz que é depredador do meio ambiente, esse modelo de consumo que a gente pratica é depredador do meio ambiente, no momento em que você está satisfeito com a vida, no momento em que você alcançou realmente a felicidade, e a felicidade não porque você buscou a sua felicidade, mas porque você ajudou o outro a ser feliz, porque você cuidou da natureza, porque você cuidou do outro, aí você não sente mais essa necessidade de ficar comprando, né? Então você não tem mais essa pressão sobre o ambiente. Então o que a gente pode concluir a partir daqui, de tudo que a gente observou nessa aula? Que não existe uma concepção de natureza que valha para todos os momentos históricos e para todas as culturas. Então cada cultura, cada momento histórico tem a sua concepção de natureza. A gente critica, vamos pensar assim, os portugueses quando eles vieram para cá, que eles saíram depredando as matas e tal. E a gente fala, eles não deviam ter feito isso. Cara, seria irracional naquela época conservar, né? Naquela época não existia essa preocupação de conservar. Olha esse continente, a quantidade de mata que tinha aqui, a quantidade de água que tinha aqui, não fazia sentido. Hoje faz, mas naquela época não fazia sentido. Então a gente tem que olhar os momentos históricos, os momentos culturais para a gente construir as éticas ambientais de cada época. Então todo tipo de ética ambiental ele está sujeito ao momento histórico, ao momento cultural que a gente está vivendo. Outra questão, né, que a causa ambiental ela é extremamente diversa e passível de ser apropriada por diversos discursos. Então tanto capitalistas quanto socialistas têm uma preocupação com o meio ambiente, perceberam? Então, tudo, a natureza, a gente utiliza a natureza para tudo. Ela é a base da nossa vida. Então, toda filosofia que fale sobre como a gente deve viver vai passar por uma perspectiva sobre a ação sobre o meio ambiente. Tá? Então, a questão ambiental ela é, sim, muito facilmente apropriada por diversos discursos, muitas vezes até antagônicos, né? Basta a gente pensar que dentro da filosofia nazista também existe uma preocupação com o meio ambiente.
Todo esse movimento romântico, todo esse retorno a esse amor à terra natal, isso é muito forte dentro do nazismo. Eles também tinham uma preocupação, também avançaram, os nazistas avançaram bastante também na legislação ambiental. E aí? Né? Então, sim, né, a questão ambiental ela pode ser apropriada por diversos discursos e um cuidado que a gente tem que ter. Né, esse olhômetro aguçado de que o fato de que alguém tem uma preocupação ambiental não significa que ele seja bonzinho. A gente se acostumou a ter essa visão de que quem está preocupado com o lucro é mal. Quem está preocupado com o meio ambiente é bom. Beleza, os nazistas estavam preocupados com o meio ambiente. E aí? Como é que você resolve esse impasse? Então é uma coisa que a gente tem que, uma atitude que a gente tem que ter também em relação a não só ao ambientalismo, mas qualquer tipo de filosofia que se pretenda transformadora da natureza, da sociedade, da cultura e tal, né? É parar com o pensamento polarizado. Tá? Eu sei que a gente fala muito da necessidade de parar com o pensamento polarizado, mas ninguém tá afim de fazer isso. Né? Mas a gente continua insistindo. Né? Vocês já são grandinhos, então já tá mais do que na hora, né? Já mais do que suficiente, já tiveram tempo mais do que suficiente de perceber que o mundo não é dividido em mocinhos e bandidos. Tá? Não existe essa dicotomia de que o mundo é dividido entre os ambientalistas, que são bonzinhos, que são preocupados com a natureza, e os industriais malvados, os sheiks do petróleo, que só querem poluir. Né? Para. Né? O mundo não é dividido em mocinhos e bandidos. Nós somos todos, tão somente, seres humanos, cheios de qualidades e cheios de defeitos. Então, assim como o pensamento ambiental pode sim ser cheio de qualidades, ele pode sim ser cheio de defeitos também. Tá? Quando você coloca, por exemplo, a ecologia profunda, que ela tem toda uma atitude super bonita em relação à natureza, mas ela é anti-intelectualista. Ela é rejeitadora da ciência. Tá? É muito fácil a gente olhar um terraplanista, um antivacina e falar, nossa, esses caras são anti-ciência. Tem bastante gente anti-ciência dentro do movimento ambientalista também. Tá? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tá? Então, a atitude anticientífica, ela não nasceu com o terraplanismo, não nasceu com os antivacina. Ela já estava na nossa cultura já há um bom tempo. A gente está só vivendo uma versão escancarada dela. Mas que já existia bastante gente aí, uma galerinha já bastante enrustida aí, né, rejeitando a ciência já há bastante tempo, sim. Né, sempre existiu isso. Tá? Então, para de pensar o mundo em termos de mocinhos e bandidos. Todos nós temos um monte de qualidades, todos nós temos um monte de defeitos, somos apenas seres humanos. Tá? Ficamos por aqui então, crianças. Tá? Obrigada pela audiência de vocês, né? E aguardo vocês aí para fazer a nossa provinha e a entrega dos trabalhinhos de vocês também, tá bom? Muito obrigada pela atenção toda ao longo do semestre, pelo sucesso da gente ter conseguido levar o semestre a termo. E vamos que vamos. Se cuidem e usem máscara. Beijo a todos e até a próxima.